No vídeo de hoje eu vim bater um papo aqui com vocês sobre a diferença das bolsas brasileira e americana e a importância de você ter o dólar, de você dolarizar a sua carteira. Fala galera, aqui é o Felipe. Nesse canal a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, considere se inscrever e deixar o seu like aqui para dar uma força pra gente. Então no vídeo de hoje eu vim trazer alguns dados, alguns números e alguns motivos para você dolarizar o seu patrimônio e comparar um pouco com a bolsa brasileira ao longo aí dos anos e ver quais são as vantagens que a bolsa americana tem em relação à bolsa brasileira. Então fica aí para você ver todos os detalhes que eu vou abordar aqui com vocês. Lembrando que este vídeo aqui não é recomendação de investimentos, é apenas uma análise pessoal. O primeiro fato para você ter essa diversificação no seu patrimônio é que o real é uma moeda fraca, é uma moeda que tem mais inflação e uma moeda que ao longo dos anos ele perdeu a sua paridade com o dólar. Quando foi criado o plano real era $1 valendo R$1. Hoje a gente já está quase R$6 aí o dólar. Então o primeiro ponto é esse, é você ter uma diversificação. Você pode ter investimentos no Brasil, também tem investimentos aqui no Brasil, mas o importante é você ter pelo menos uma parte do seu patrimônio dolarizada para evitar essas grandes oscilações, os riscos políticos, riscos jurídicos e todos os problemas que nós temos aqui no Brasil. Mas esse não é o principal motivo. Eu vou mostrar aqui outros motivos, que é a questão do tamanho dos mercados, o tamanho do mercado brasileiro e o tamanho do mercado mundial. Isso aqui é um gráfico que eu peguei lá do Fernando Urrich, lá do canal do Fernando Urrich. Ele mostra a desvalorização da nossa moeda, do real, né? O quanto que a inflação comeu do poder de compra da moeda desde 94. Então a gente pode perceber aqui que o que antes R$100 conseguia comprar, esses R$100 for perdendo o valor de compra em maio de 2021, na verdade, né? Então hoje deve estar até mais, né? Inclusive 14%, ou seja, nesse período aqui de 94 até 2001, o real perdeu aí praticamente 85% do seu valor de compra, 85, 86%, e hoje até mais. Então isso aqui mostra o quanto que o real é uma moeda inflacionária, uma moeda que perde o seu valor com o tempo. Obviamente que o dólar também tem inflação, mas a inflação dele é um pouco menor. E é por isso que não é só deixar o dólar parado na conta, você tem que investir em ativos dolarizados. Mas outros dos principais motivos para você ter dólar na sua carteira é esse aqui, o tamanho dos mercados. Esse gráfico aqui, eu tirei lá do site How Much, ele mostra o tamanho dos mercados. Ele é um pouco desatualizado, ele mostra aqui no ano de 2018, mas os percentuais não mudaram tanto assim. A gente pode perceber que se a gente for olhar aqui no Brasil, aqui embaixo no cantinho laranja, o Brasil é 1,34% do mercado de ações mundial, ou seja, o Brasil não chega nem a 2% das ações que a gente tem aqui no Brasil. A efeito de comparação, no Brasil a gente tem em torno de 400 e poucas empresas na bolsa, nos Estados Unidos são mais de 5 mil empresas, 5 mil opções, fora a enorme quantidade de ETFs que a gente tem de opção para investir lá. Então realmente o tamanho dos mercados é abrupto. O mercado brasileiro está aqui em torno de 920 bilhões de dólares, né, o tamanho do mercado, já o mercado acionário americano aqui em torno de 30 trilhões. Então a gente pode perceber que ele é quase 30 vezes maior do que o mercado brasileiro, olha só. E quais são os motivos do mercado americano ser tão grande assim? Primeiro que lá é o dólar, é a moeda mais forte do planeta, é a reserva de valor do planeta. Outros motivos são as leis, que são muito mais amigáveis com empreendedores. Aqui no Brasil não, as leis são mais hostis com empreendedores. Carga tributária lá é bem menor do que aqui, segurança jurídica lá é muito maior, então acaba que atrai muito capital. Muitas empresas preferem abrir o capital lá na bolsa americana, inclusive empresas brasileiras têm o seu capital aberto lá, tipo a XP, o Nubank, são empresas que operam no Brasil, mas optaram por abrir o capital lá nos Estados Unidos, porque lá realmente é a maior avenida financeira do mundo. Mas a gente não precisa olhar só para Estados Unidos, a gente pode perceber que existem outros mercados aqui também. Então a gente tem aqui na parte da Europa, França, Alemanha, Espanha, Bélgica, as empresas da Ásia, China, Coreia, Japão, Índia, Austrália, então realmente existe uma composição muito grande, mas a gente pode perceber que realmente é a maior economia do mundo, né? E quando a gente fala de bolsa de valores, as maiores opções estão todas dentro dos Estados Unidos. Então por isso que a gente reforça muito o tamanho dos mercados aqui. Bom, vamos dar uma analisada em alguns números da bolsa brasileira aqui então. Esse aqui é o ETF BOVA11, que é negociado aqui no Brasil. Atualmente ele custa R$124 mais ou menos. Então eu peguei aqui os últimos 10 anos dele.
Se em 10 anos atrás você tivesse colocado R$ 1.000 nele, hoje você teria R$ 2.500. Então ele multiplicou por 2,5 vezes o investimento que você teria feito lá. É um bom investimento, sim. Obviamente eu teria que descontar a inflação disso aqui ainda, então isso aqui é o retorno nominal, não é retorno real ainda, né? Porque esse ETF aqui é o índice Ibovespa, que é o índice das ações brasileiras. Mas tem outro ETF que também é negociado aqui no Brasil, que é o IVVB11. Esse IVVB11 são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E quando a gente puxa aqui os últimos 10 anos, se a gente tivesse investido R$ 1.000, hoje a gente teria R$ 6.341. Então ele multiplicou aqui por 6 vezes. Por quê? Porque duas coisas. Mercado americano, que é um mercado realmente bem mais forte que o brasileiro, e a variação do câmbio. A moeda real se desvalorizou perante ao dólar. Então aqui a gente pode ver bem essas duas comparações aqui. Esse ETF que eu acabei de mostrar para vocês, IVVB11, ele nada mais do que ele pegar e comprar as cotas lá na Bolsa Americana de um outro ETF. Ele compra cotas do IVV. Esse ETF, ele rastreia esse índice, 500 maiores empresas da Bolsa Americana. Eu puxei aqui desde o máximo do ETF, desde quando ele foi criado, no ano 2000. A gente pode perceber que ele teve uma valorização aqui de mais de 300%. Logicamente que aqui já está dolarizado. Não estou contando o ganho que você teria com o real aqui. Agora, esse ETF aqui é o ETF EWZ. É um ETF que ele é negociado na Bolsa Americana, ele é cotado em dólares, ele já é feita a conversão em dólares, só que ele investe nas maiores empresas brasileiras, ele investe aqui no Ibovespa. E aí agora a gente pode perceber umas coisas curiosas aqui sobre a Bolsa Brasileira. Por quê? Porque ele é basicamente o Ibovespa, que é aquele primeiro ETF que a gente viu lá no começo, só que esse ETF já cotado em dólar, só para a gente ver o quanto que o Brasil valorizou ou se desvalorizou. Se eu olhar aqui no máximo dele, eu posso perceber que ele existe desde o ano 2000. Lá em 2000, ele começou a ser cotado por volta de $18. Hoje, ele está custando aqui por volta de $26, $27. Ele nem dobrou de tamanho nesses últimos aí 25 anos que esse ETF tem. Ele nem chegou a dobrar de tamanho, comparado com outros mercados. Agora, se eu puxar aqui os últimos 5 anos, se eu for ver, realmente eu teria tomado um prejuízo nele aqui de 38%, né? Ele caiu 38%, é uma queda muito feia aqui nos últimos 5 anos. Esses dois motivos, a economia brasileira patinando, a economia americana crescendo muito. A moeda real se desvalorizando perante o mundo, a moeda dólar se valorizando no mundo. Então esses dois fatores, quando você junta os dois dentro de um ETF, que é o EWZ, você consegue perceber isso, a diferença, né, de forças entre a bolsa brasileira e a bolsa americana. Agora, depois de tudo isso, fica a dúvida, será que então valeria a pena investir na bolsa brasileira, mesmo com a bolsa americana estando aí acessível pra gente? Então, o que eu diria para você é que assim, tenha o seu patrimônio diversificado. Tenha um pouco de ações brasileiras, fundos imobiliários, renda fixa no Brasil, eu acho que você deva ter. Se você mora no Brasil, eu acho que vale a pena você ter um pouco sim. Mas é muito importante você ter uma boa parte do seu patrimônio na Bolsa Americana, em dólar. É muito importante. O percentual que você vai deixar em dólar, isso aí é você que decide. É o seu teste do travesseiro que vai dizer isso para você. 50% em dólar, 30% em dólar, 10% em dólar, isso aí você que decide. A Bolsa Brasileira, eu ainda acredito nela, acredito que vale a pena sim, mas eu, pessoalmente, eu tenho 50% do meu patrimônio em dólar, fora aqui do Brasil. Gostou dessa análise? Sabia das diferenças de forças da Bolsa Brasileira e da Bolsa Americana? Deixa a sua opinião aqui embaixo que eu vou responder elas. Aqui no canal a gente tem análise de diversos ETFs, vários fundos lá da Bolsa Americana, então dá uma olhadinha nos outros vídeos aqui do canal também, ok? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima.